Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, até o versículo 7. Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, até o verso 7. Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos, do capítulo 6. Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra e pedimos-te que pelo teu Espírito Santo seja essa tua palavra vida para todos nós e para a glória do teu nome. Pedimos-te assim, em nome de Jesus. Amém. O primeiro conflito na igreja chamada primitiva ou do cristianismo nascente foi um conflito econômico e mais precisamente um conflito a respeito da gestão dos recursos da comunidade. Aqui parecia haver uma certa injustiça na distribuição diária dos alimentos, em que as viúvas dos gregos ou dos gentios eram negligenciadas, enquanto as viúvas dos judeus eram abastecidas. E esta narrativa de Lucas, no livro de Atos, ela não apenas se presta ao papel de destacar uma realidade muito importante, a experiência cristã na ótica de Lucas, mas ela pode e deve ser compreendida e ser lida no todo da narrativa de Lucas, tanto no seu evangelho quanto neste livro de Atos. Porque é em Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, que a relação entre ricos e pobres e a relação humana com o dinheiro é destacada de maneira enfática. Nem Mateus, nem Marcos, nem João tratam dessa questão como Lucas trata esse assunto. A realidade social, tanto do contexto do ministério de Jesus, quanto do contexto da igreja chamada primitiva, é destacada com muita ênfase na história conforme registrada por Lucas.
De modo que deste incidente de Atos capítulo 6, nós podemos derivar toda a compreensão de Lucas a respeito da relação entre ricos e pobres na experiência cristã e a relação humana com o dinheiro. Isso, evidentemente, afeta as nossas entranhas, porque não penso que tenha sido por acaso que o primeiro conflito da igreja de Jesus tenha sido um conflito ao redor das questões econômicas, sociais, tendo como protagonista de antagonismo o dinheiro. A maneira como Lucas trata o rico e o pobre é muito esclarecedora para todos nós. Em primeiro lugar, o pobre, na visão de Lucas, é uma categoria social. Lucas não tem nenhuma abordagem espiritualizante do pobre. A nossa construção e elaboração teológica de que o pobre é aquele carente de Deus, carente dos recursos espirituais, como é possível se construir no Evangelho de Mateus, por exemplo, não é possível no Evangelho de Lucas. A começar do fato que lá em Mateus ele fala pobre de espírito. E Lucas, quando vai registrar o Sermão do Monte no seu capítulo 6 do Evangelho, ele não fala nada de pobre de espírito, ele fala pobre. O pobre no Evangelho de Lucas é o pobre social. Pobre é que não tem casa, não tem comida, o pobre é o doente desamparado, o pobre é aquele excluído da realidade social, é marginalizado, ele é oprimido, ele é usurpado do seu direito. O pobre é pobre, socialmente pobre. E o rico também não é olhado com categorias espirituais, muito pelo contrário, o rico é olhado por Lucas e tratado por Lucas com uma antipatia quase que singular. Lucas não poupa palavras para expressar a condição injusta em que se encontra o rico, pelo menos o rico que ele, Lucas, conhece, com quem convive na sua realidade social. O rico é apresentado por Lucas como um sujeito indiferente ao pobre, que tem o pobre no portão de sua casa, chamado Lázaro, e não dá atenção a esse pobre, praticamente ignora-o e é indiferente à sua necessidade. O rico é aquele que se ocupa apenas em ganhar dinheiro e vive sufocado pelas preocupações em relação às riquezas e aos prazeres da vida. O rico é apresentado como um escravo e adorador de Mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Nem todo dinheiro é Mamon, mas todo Mamon é dinheiro. Dinheiro elevado à categoria de Deus é Mamon. E o rico é apresentado por Lucas como um amante e um adorador de Mamon. Amante do dinheiro no sentido de que o dinheiro orienta a vida do rico, ocupa o centro da vida do rico, é o norte de referência para a vida do rico, não apenas para o seu estilo de vida, como também e principalmente para a construção de sua identidade como pessoa, porque o dinheiro é o seu Deus. Os ricos não são ricos para com Deus. Os amantes do dinheiro, os adoradores de Mamon, são apresentados no Evangelho de Lucas como ricos das riquezas deste mundo, mas que não são ricos para com Deus. Eles estão presos às realidades materiais do tempo presente.
e porque se satisfazem com suas riquezas do tempo presente, Lucas diz que já receberam seu galardão. E são estes que já receberam seu galardão, galardão das riquezas do tempo presente, é que são despedidos por Deus com suas mãos vazias, conforme o cântico de Maria. No Magnificat ela diz que Deus atentou para os pobres e despediu de mãos vazias os ricos. Lucas não tem nenhuma simpatia para com os ricos. E coloca na boca de Jesus um evangelho que se dirige prioritariamente aos pobres. Ou um evangelho que é boa notícia para os pobres. Ou um evangelho que é acolhido como boa notícia pelos pobres. E no capítulo 18, verso 25 do seu evangelho, Lucas vai dizer assim que ao rico é quase impossível participar do reino de Deus. É Lucas quem registra essa fala de Jesus. Então, no evangelho de Lucas, o pobre é aquele que recebe o evangelho como boa notícia, ou o evangelho é aquela boa notícia prioritariamente ao pobre, e o rico é visto com uma antipatia profunda, e a respeito dele se diz que dificilmente ou é quase impossível que participe do reino de Deus. As pessoas pobres são vistas no Evangelho de Lucas como vítimas cuja única esperança é o reino de Deus. É Lucas quem registra a declaração de visão, missão e intenção de Jesus. Quando ele, na sinagoga em Nazaré, lê o livro do profeta Isaías e diz que a sua missão messiânica implica colocar em liberdade os cativos, libertar os oprimidos, quebrar o jugo da opressão sobre aqueles que hoje choram e são vítimas. E quando Jesus escolhe ler Isaías 61, está claro para quem ouve que esse pobre não é apenas o pobre espiritual. É o pobre na sua categoria social, que tendo sido empobrecido e se encontrando nesta condição de pobreza, se vê roubado de sua dignidade como ser humano e dos seus direitos de acesso à vida como um filho de Deus. Lucas motiva os ricos a uma conversão compatível com a justiça do reino de Deus. É Lucas quem registra a conversão de Zaqueu. Zaqueu que ao converter-se, sendo rico, empobrece. Zaqueu é o exemplo de rico convertido ou paradigma da conversão do rico. O rico que se converte fica pobre. O Zaqueu rico que se converte fica pobre. Porque ele restitui aquilo que roubou e dá metade de sua fortuna que sobra aos pobres. E ele é contrastado no Evangelho de Lucas com o jovem rico, que quando vem para seguir a Jesus, ouve de Jesus a recomendação: vende tudo que você tem, dá aos pobres e então siga-me. Então há um contraste entre o Zaqueu, que se converte e abre mão de sua riqueza,
e o rico jovem, que, por não abrir mão de sua riqueza, é incapaz da conversão. A mesma relação de contraste existe entre Barnabé, em Atos capítulo 4, e Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Zaqueu e Barnabé são paradigmas daquilo que se espera dos ricos. E o que se espera dos ricos? O que é que Lucas espera dos ricos? O que é que a conversão ao Evangelho de Jesus espera dos ricos? E eu me lembro que há poucos dias, talvez um mês, se tanto, eu estava assentado com alguns ricos que me perguntaram o que é que Jesus tem a dizer aos ricos. E justamente a pergunta me foi feita como curiosidade. Uma pessoa que não conhece o Evangelho perguntou: Jesus fala alguma coisa para os ricos? Pastor, o que é que Jesus fala para os ricos? Falei, Jesus fala 4 coisas. 4 coisas? Falei, 4 coisas. Se um rico aparecesse aqui e dissesse para Jesus: eu quero seguir você, Jesus, o que é que Jesus diria para ele? 4 coisas. Jesus diria assim para esse rico: pegue todo o seu dinheiro e coloque aqui na mesa. Aí o rico traria todo o seu dinheiro e colocaria em cima da mesa. Aí Jesus diria para ele a primeira coisa: separe daí o que você roubou, que não deveria ser seu, que não deveria estar em sua mão, no seu bolso, na sua conta corrente. É dinheiro sujo, é dinheiro usurpado, é dinheiro iníquo, injusto. Separe daí que você roubou. Aí os ricos disseram assim para mim: ficou difícil já na primeira coisa. Na primeira coisa. Bom, porque é isso que Zaqueu faz. Daquilo que eu roubei, eu tenho uma noção de que não é meu. Então eu vou devolver a quem dê direito. Então restitua a quem dê direito. A primeira coisa que Jesus fala é restituição. Parêntese. Na pregação apostólica contemporânea, a restituição é para vir. Na de Jesus, o restituir é para ir. O ano da restituição, se fosse da igreja de Jesus, não seria para você ficar mais rico. Provavelmente seria para você ficar mais pobre. Então ele diz, primeira coisa, restituir. Segunda coisa, Jesus diria assim: bom, disso aí que sobrou, você vai ficar com isso aí tudo só para você? Você acha justo isso? E aí o rico diria: não, claro que não. Eu falei: então, você vai doar quanto daí? Tem que doar, tem que distribuir, tem que repartir. A riqueza é riqueza quando na partilha, quando retida é mamon. É um ídolo, é um demônio. Quando repartida, ela é verdadeira riqueza. Quando retida, ela é mamon. Então Jesus diria: reparta. Repartir como? Basta ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o capítulo 6. Há 2 coisas que são ditas no Evangelho de Lucas, capítulo 6, que são interessantíssimas. Você quer repartir? Comece emprestando sem expectativa de receber de volta. Porque quem empresta dinheiro com expectativa de receber de volta é banco. Nós não, nós emprestamos sem expectativa de receber de volta. E inclusive nós não emprestamos, nós damos. Porque em Lucas capítulo 6 está dito que nós devemos perdoar os que nos devem. E é muito legal perdoar. Quer dizer, muito legal não. A gente não consegue perdoar nem as feridas emocionais. Os que têm um débito emocional para conosco. Quanto mais o cara que deve grana.
Se eu falar para você, você prefere ficar magoado ou perder milão? Prefiro ficar magoado. E lá em Lucas capítulo 6, a dívida a ser perdoada é dinheiro. Então tem que dar. Tem que repartir. Porque se você tem para emprestar, meu amigo, você tem para dar. Terceiro, Jesus diria, desse pouquinho que sobrou aí, porque já foi diminuindo, né? O que roubou já foi um bocado. O que foi doado já sobrou um pouquinho também. Aí Jesus diria assim, e você acha que a única riqueza que existe no mundo é essa daí, dinheiro? Não, claro que não. Então Jesus diria, e como é que você vai transformar dinheiro em outras riquezas mais valiosas ainda? Porque lá em Lucas capítulo 16 está a história do administrador astuto, que transforma dinheiro em amigos. Então Jesus diria, transforme dinheiro em bens que não sejam efêmeros. E há necessidade de grande sabedoria para isso. E por último, sobrou só um pouquinho, Jesus. Agora negocia para multiplicar. Para que você tenha sempre para dar. E aí é Lucas capítulo 19, a parábola das 10 minas, em que uma mina era equivalente a meio quilo de prata, ou 3 meses do salário de um trabalhador. 10 minas, 30 meses. E Jesus vai cobrar a multiplicação dos recursos. Acontece algo interessante, é que no livro de Atos os pobres desaparecem. Desaparecem os pobres. A palavra pobre usada por Lucas no Evangelho de Lucas não é usada nenhuma vez. A reação dos ricos que me perguntaram não foi nada boa. Eles acharam a resposta de Jesus perfeita, mas não gostaram muito de ouvi-la. Em Atos os pobres não existem. A palavra pobre que Lucas usa em Lucas não aparece sequer uma vez no livro de Atos. E aí os estudiosos vão se perguntar por quê? Por que o pobre está ausente do livro de Atos? E há algumas respostas possíveis. A primeira delas é que no livro de Atos, a comunidade cristã é apresentada por Lucas como o contexto da justiça, da misericórdia e da solidariedade, onde não há necessitado algum. Atos capítulo 4, verso 33, 34, Lucas diz claramente que não havia entre eles necessitado algum. Então a comunidade cristã é a resposta que Lucas oferece à situação de pobreza. Por isso o pobre desaparece no Evangelho, desaparece no livro de Atos. Por que ele desaparece no livro de Atos? Porque ele é integrado à igreja, e na igreja não há gente necessitada, o pobre desaparece. Essa é a primeira possibilidade de resposta. A segunda possibilidade de resposta, que também é bem razoável, é que os pobres do Evangelho de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, são os gentios e os samaritanos, que estavam à margem das promessas e dos recursos de Deus, e que são incluídos na comunidade da fé. Aqueles que estão em situação de miséria e que estão excluídos do que se entende por comunidade humana, no livro de Atos não são necessariamente os pobres, mas os gentios e também os samaritanos. E como na igreja os gentios e samaritanos são recebidos e são incluídos, não há essa condição de miséria humana, porque a igreja é a resposta à condição miserável humana.
Mas em terceiro lugar, e é a resposta que eu mais aprecio e que construo, é que por trás dessa discussão entre ricos e pobres, dinheiro, mamon, miserabilidade humana, exclusão social, condição de déficit em relação ao acesso à vida, está o que nos interessa de fato, que é o conceito de Lucas para salvação. A palavra salvação, ela é uma contribuição de Lucas no seu evangelho e no livro de Atos. Primeiro porque somente Lucas chama Jesus de Salvador. Mateus não diz que Jesus é Salvador, Marcos não diz que Jesus é Salvador e João não diz que Jesus é Salvador. Somente Lucas trata Jesus como Salvador. Esse título Salvador é próprio de Lucas. Por exemplo, quando os anjos anunciam aos pastores que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no livro de Atos, Pedro, no capítulo 5, verso 31, fala do Salvador Jesus. E Paulo, no capítulo 13, fala do Salvador Jesus. Somente Lucas registra isso. Somente Lucas coloca na cena do Calvário o diálogo entre Jesus e o ladrão e o perdão dos pecados de Jesus ao ladrão que está na cruz. Os outros evangelistas não colocam esse diálogo, não registram esse diálogo. Somente Lucas coloca na boca de Jesus a oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E somente Lucas conta a parábola do filho pródigo, que implica a reconciliação do filho com o pai e o conceito de que esta reconciliação envolve perdão de pecados. Então esta construção, arrependimento para perdão de pecados, que resulta em salvação, é fundamental no Evangelho de Lucas. É Lucas quem coloca na boca de Jesus a orientação em Lucas 24, 47, que o Evangelho pregado é o Evangelho que exige arrependimento para perdão dos pecados. E no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, 2:38, 3:19, 5:31, 8:22, 10:43, 13:38, 17:30, 20:21, 26:18 e 20, só no livro de Atos é que existe essa construção: arrependimento, perdão de pecados e salvação. Arrependimento, perdão de pecados e salvação. Isso é próprio da mensagem do Evangelho. Parêntese. Eu não sei como hoje se consegue pregar o Evangelho sem a noção de que o ser humano é um ser perdido que precisa ser redimido, salvo, que a perdição humana se deve ao seu pecado e que somente Jesus Cristo pode salvar o homem da sua condição de pecado. Então isso é imprescindível a proclamação do Evangelho conforme Lucas e Atos dos Apóstolos. Agora, em Atos dos Apóstolos, o pecado do qual os judeus devem se converter e devem se arrepender é o pecado da participação na morte de Jesus. Qual foi o grande pecado atribuído ao judeu em Atos dos Apóstolos? A participação na morte de Jesus. É desse pecado que em Atos o judeu deve se converter. E o gentio? Qual é o pecado de quem não é judeu no livro de Atos? Qual é o pecado do gentio? É a adoração aos ídolos.
E então a conversão do gentio é abandonar os ídolos para servir e adorar somente a Jesus. Entretanto, no Evangelho de Lucas, a conversão, o arrependimento, já ganha dimensões mais concretas. Especialmente quando Lucas também é o único que dá um destaque à pregação de João Batista. E João Batista, quando anuncia a chegada do Messias e a inauguração do reino messiânico, quando ele prega, a multidão reage, e Lucas constrói isso de maneira extraordinária, que a maneira como a multidão reage à pregação de João Batista é exatamente igual à maneira como a multidão reage à pregação de Pedro no dia do Pentecostes. E como é que a multidão reage? Fazendo uma pergunta: que faremos? Que faremos então? Que faremos? Quando Pedro diz, Jesus Cristo é o Senhor, a multidão diz, e então o que faremos? E Pedro responde, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado para perdão dos pecados. Mas quando João Batista prega, e a multidão reage dizendo, que faremos? Olha a resposta de João Batista. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Que faremos? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Olha, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. A assembleia está aberta, sem quórum. Daqui a 15 minutos eu abro de novo com quórum. É uma formalidade, mas está cumprida. Bom, então, João Batista diz assim, nada de superfaturar, pessoal. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Nada de usurpar, nada de oprimir, nada de extorquir. Então alguns soldados perguntaram, o que faremos? Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente e contentem-se com o seu salário. Olha que interessante, a multidão pergunta, que faremos? Aí o João Batista responde, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Não deixe ninguém passar frio, nem deixe ninguém passar fome. Aí os cobradores de impostos, e nós o que faremos? Aí João Batista, não cobrem nada mais do que foi estipulado. Sejam justos. Não vai extorquir o pobre. Aí os soldados, e nós o que faremos? Também, nada de extorquir os outros, nada de fazer acusação falsa, abuso de autoridade para extorquir, e não se corrompam achando que vocês ganham pouco. Contentem-se com o salário de vocês. Essa é a resposta de João Batista. Convenhamos, hein, pessoal? A resposta de Pedro é bem melhor. Arrependam-se, seja batizado, e Deus vai perdoar os pecados de vocês e vocês serão salvos. Essa é legal demais. Só que na cabeça do Lucas, essas 2 respostas estão interligadas. Na cabeça do Lucas, a experiência da salvação é a experiência de Zaqueu, não é a do jovem rico. Porque quando o Pedro dissesse assim para o Zaqueu, arrependa-se, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos pecados, e o Zaqueu dissesse, ok,
eu vou lá no curso de membros da IBAB e vou ser batizado. O Pedro ia ficar esperando. E aí o Zaqueu, e é isso aí, meu. O Pedro ia dizer, está faltando alguma coisa, Zaqueu. O quê? O que você roubou, o que você retém só para você, a sua obsessão com dinheiro, está faltando. Aí o Zaqueu, isso mesmo, eu vou devolver o que eu roubei, vou repartir, eu vou isso, aquilo. Aí então Jesus do lado do Pedro ia dizer, agora sim entrou salvação. Aí o jovem rico, o que devo fazer? Arrependa-se para o perdão dos pecados, então você será salvo. O jovem rico, é comigo mesmo. Inclusive eu que vim obedecendo a lei pra caramba desde que eu nasci, não precisa mais. Jesus diria, para ser salvo não, preciso obedecer porque é um bom caminho de vida, mas para ser salvo não. Pô, melhor ainda. Aí o Pedro ia ficar parado esperando. E o jovem rico, e o quê? E o quê? Então, sua riqueza, o que você vai fazer com ela? Nada, eu vou agora curtir a vida melhor ainda, sem lei e com perdão. Aí Jesus diria, hoje não entrou salvação nessa casa. David Bosch, fica claro que o conceito de salvação em Lucas e Atos é não apenas a libertação das trevas, do império das trevas, do diabo, das forças espirituais da maldade, de Mamon, dos ídolos, não apenas libertação mas principalmente libertação para uma outra dimensão de vida, que sempre implica a conversão a Deus e ao próximo. David Bosch, qualquer pessoa que reduza o segmento de Jesus a um arrependimento do coração, da cabeça, e a relacionamentos privativos, papai, mamãe, priminho, cunhado, mais ou menos, sem incluir o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, sem incluir o outro na totalidade de sua miséria histórica, qualquer pessoa que reduza o segmento de Jesus a isso, restringe o segmento de Jesus e trivializa o próprio Jesus. David Bosch, tanto em Lucas quanto em Atos, Jesus é aquele que traz para casa o excluído, o estrangeiro e principalmente o inimigo. Tanto em Lucas quanto em Atos, Jesus é aquele que traz para casa o excluído, o estrangeiro e principalmente o inimigo. E dá a esse excluído, estrangeiro e inimigo, para desgosto do justo, entre aspas, um lugar de honra no banquete do reino de Deus. Por isso, qual é o conceito de salvação em Lucas e Atos? O que é que está por trás desta nossa convocação? Arrependa-se, serão perdoados os seus pecados e você será salvo. O que é que está por trás dessa nossa convocação? Talvez a mais bela de todas as figuras da Bíblia Sagrada, a saber, o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor. Porque é com esta fala que o nosso Senhor Jesus Cristo inaugura, declara aberto o seu ministério. Abriu o livro do profeta Isaías, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor. O que era o ano do jubileu? A cada 50 anos, o 50º ano era o ano do jubileu. Em que, em Israel, todas as dívidas eram canceladas. Todas as dívidas eram canceladas. O que possibilitava que cada geração começasse os seus dias sem débito. Os filhos não pagavam os débitos dos pais. Havia libertação de escravos, cancelamento de dívidas, e todo mundo tinha oportunidade de começar de novo. O que é a salvação em Lucas e Atos? É a experiência do ano do jubileu. É o perdão de todas as dívidas que contraímos para com Deus. E é o perdão de todas as dívidas entre nós, os seres humanos. E essa é uma boa notícia, especialmente para os pobres. Porque a nova consciência dos ricos é a porta de entrada para a transformação do mundo como nós o conhecemos. O anúncio de salvação em Jesus Cristo é um anúncio que chama conversão a Deus e ao outro. E quando recebemos o perdão de Deus e entramos no jubileu de Deus, nós chamamos todos os demais para o nosso jubileu. E chamamos para dentro da comunhão aqueles que estão fora da comunhão e que padecem todos os males da exclusão. De tal maneira que a comunidade dos salvos há que ser necessariamente uma comunidade na qual não há necessitado algum. Porque é a comunidade do jubileu. É a comunidade da graça do Senhor. E graça, meus irmãos, não é para quem merece, é para quem precisa. E para que a comunidade dos salvos seja a comunidade do jubileu, onde não há necessitado algum, há sim necessidade de, primeiro, todos nós redimensionarmos em absoluto a nossa relação com o dinheiro e com os recursos materiais. Há necessidade. Há necessidade de revermos a maneira como nós lidamos com o dinheiro. E por que o nosso mundo é um mundo tão cheio de pessoas necessitadas? Essa revisão da relação do coração humano com o dinheiro, que facilmente se torna mamon, começa na comunidade do jubileu. E em segundo lugar, para que a comunidade dos salvos seja de fato a comunidade do jubileu, necessariamente nós precisamos incluir no conceito de salvação, no conceito de experiência do reino de Deus e de participação do reino de Deus, todas as implicações históricas e sociais da existência humana. Pregar uma salvação que é mera abstração para a dimensão espiritual é uma traição ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos para depois da morte. Nós somos salvos para ingresso, participação no reino de Deus. E o reino de Deus já está entre nós.
Eu termino fazendo uma referência muito carinhosa ao meu irmão Elias Santos. Está sentado ali atrás. Quando voltei das férias, ele me chamou num canto ali e disse assim: pastor, esse é o ano. Falei: o ano do quê, irmão Elias? Esse é o ano, pastor. Esse ano aqui é o 10º ano. Eu falei: 10º ano do quê, irmão Elias? 10º ano. 10º ano de uma declaração que o senhor fez no púlpito da nossa igreja. Falei: irmão, guardou? Não só guardei, como anotei na contracapa da minha Bíblia. No dia 25 de abril de 1999, o senhor subiu ao púlpito e disse: irmãos, daqui a 10 anos, eu quero poder dizer do púlpito da IBAB: de fato, o reino de Deus está entre nós. Vírgula. Se nós chegarmos até lá. Bom, nós chegamos, nós estamos em 2009, dia 25 de abril, foi ontem. Hoje é 26 de abril de 2009 e já se passaram 10 anos dessa expressão: de fato, o reino de Deus está entre nós. Porque creio de todo o meu coração, porque assim a Bíblia me diz, que o reino de Deus está presente na história. Mas daí a afirmarmos que está entre nós, aqui entre nós aqui, há uma distância. E eu peço a Deus hoje que aquela palavra de 10 anos atrás, de 25 de abril de 1999, tenha sido, de fato, profética. E que hoje, em 26 de abril, quando o irmão Elias Santos, a chegada, me mostrou a contracapa da sua Bíblia, dizendo: está aqui, pastor. De fato, tenha sido uma palavra profética e que hoje, dia 26 de abril, nós todos juntos possamos dizer: o reino de Deus está entre nós, sabendo as dimensões e as implicações desta ousada declaração. A IBAB é uma comunidade do jubileu e o reino de Deus está entre nós. Que seja assim, para a glória de Deus entre nós. Amém. Vamos orar e cantar. Eu queria pedir que o Ari viesse orar por todos nós e orar para que de fato a IBAB seja, não somente ela, mas a Igreja de Jesus Cristo em o nosso país, a comunidade do Jubileu, sinal histórico do reino de Deus entre nós. Nós vamos orar todos juntos. Ari, por favor. Oremos. Oremos. Pai querido, nós estamos diante de Ti sob o impacto da Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque nos ministras. E nesse instante, rogamos ao Senhor que a Tua palavra se cumpra em nós cada vez mais. Somos testemunhas de que ela tem se cumprido. Nesses 10 anos, vimos a Tua atuação de forma concreta, viva, na vida de cada um de nós e na vida de todos nós como comunidade. Ganhamos visão nova, nos tornamos cada vez mais relevantes para tanta gente. Nem sempre poderemos conhecer de perto, mas que sempre saberão que demonstramos a eles o Teu amor e a Tua bondade. Muito obrigado, Senhor. E aprofunda em nós essa consciência. Que sejamos uma comunidade de perdão. Não apenas perdoando o que acontece dentro de nós quando nos sentimos tocados emocionalmente, mas perdoando tudo aquilo que acontece a nós e principalmente perdoando dívidas, perdoando pessoas que precisam de uma nova chance, de uma nova esperança,
da certeza de que podem contar com gente que ama a Deus acima de todas as coisas e por isso ama o próximo de verdade. Muito obrigado, Senhor. E rogamos que essa transformação que temos sentido e visto em nossa comunidade seja real e presente na vida de todas as comunidades que invocam o Teu nome nesse país. De modo que esse país seja profundamente sacudido por essa perspectiva nova de relacionamento humano, por essa possibilidade de nova administração da sociedade, de nova perspectiva de vida, de companheirismo e de relacionamento econômico, de relacionamento político, de relacionamento social. Oh Deus, nós pedimos um milagre, pedimos que a palavra de Cristo se cumpra em nosso meio, meio da Tua igreja que milita na história, que milita nesse país. Rogamos que a palavra de Cristo, ao ler o livro de Isaías, se torne uma realidade na palavra de Cristo pregada e na palavra de Cristo vivida por todos aqueles que invocam o Seu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque sabemos que temos sido privilegiados por Tua palavra, por Tua revelação, por Tua iluminação. E rogamos que isso se estenda e nos colocamos à Tua disposição. Talvez, Senhor, nesse momento em que o Senhor deu ao nosso pastor essa revelação, essa iluminação de que essas tendas precisam ser estendidas, o Senhor esteja começando uma nova fase na nossa história que nós não imaginaríamos se o Senhor não nos dissesse. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para que um dia possamos dizer: o reino de Deus foi visto na história do Brasil. Que seja assim na vida de cada irmão e irmã que aqui está, que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.